Olá, tudo bem? Geovair aqui quem vos fala, e nesse vídeo eu vou te ensinar uma fórmula de potencializar a ação da cúrcuma. Se eu tivesse que falar os benefícios da cúrcuma, daria para fazer uma live aqui. Inclusive eu faço lives ao vivo aqui no meu canal às quartas-feiras e aos domingos às 8 da noite. Poderia separar então uma só para isso, e vou fazê-lo, acabei de ter essa ideia agora. Porque ela é muito benéfica para o nosso organismo. Além de ajudar na nossa digestão, ela é anti-inflamatória, antifúngica, melhora a memória. Ela tem ação direta em todas as partes do nosso organismo. Eu tenho uma tabela de todos os benefícios dela, de fato é extraordinário. Agora aquilo que ficou, que já é bom, pode ficar ainda melhor? Pode sim. Eu estava lendo agora há pouco alguns artigos científicos dos benefícios então da cúrcuma, ou especificamente da curcumina, né? Que é o que tem dentro da cúrcuma, ou do açafrão, que é o que faz então trazer todos esses benefícios para o nosso organismo. O interessante é que na maioria desses artigos que eu estava lendo, estava mostrando de que ela não tem uma absorção muito direta dentro do nosso organismo. O nosso organismo acaba, ao passar então ela pelo fígado, ela perde então algumas propriedades e não permite então que esses totais nutrientes ou potenciais todos alcancem então o nosso sangue. E aí eles estavam mostrando uma forma de você conseguir obter, fazer com que esses nutrientes então não seja perdido lá no fígado quando ele passa ali para fazer a transformação, que é usando então a piperina, né? Que é um componente da pimenta preta, ou aqui no Brasil, como nós conhecemos, a pimenta do reino. Então, se eu fizer a combinação de uma com a outra, então eu consigo então ter um melhor benefício daquele que eu já tenho? Sim, de acordo com os artigos científicos, sim. Explicando por quê? Porque a piperina ela vai desacelerar então esse processo digestivo e tem outros benefícios mais. De acordo com os meus conhecimentos, eu não costumo indicar a pimenta, porque é um alimento que é estimulante. Todos os alimentos que eles forem estimulantes, ele vai gastar uma energia do seu organismo que você vai precisar para a sua vida, que é a energia vital. Um exemplo então de um alimento estimulante é a cafeína, que você encontra no café, que você encontra ali no pó de guaraná, que vai fazer com que você então acelere então o seu metabolismo, você consegue ter um potencial um pouco maior, é como se você estivesse agora acelerando o motor do seu corpo. Porém, depois, além de quando você tem então um pico, depois você tem uma queda. E aí você tem aquela depressão que vai fazendo com que você tenha que estimular novamente. Estudantes, como também já fui de faculdade, utiliza bastante, mas nunca utilizei, mas via muitos dos meus amigos utilizando na faculdade. Tanto o café quanto o pó de guaraná. E todos esses alimentos que são estimulantes, inclusive, como eu estou mencionando para você aqui, a pimenta, ela vai fazer com que você pague então algumas consequências por isso. Porém, na quantidade pequena, como vem mostrando aqui no artigo científico, eu achei interessante. Por quê? A quantidade indicada, até onde eu tinha aprendido, da curcumina com a piperina, na faculdade foi ensinado que era de 60 para 1. E nesses últimos artigos que eu estava lendo, estava mostrando que era de 1000 miligramas, né, que é o equivalente então a 1 grama, para 20 miligramas, ou seja, uma quantidade menor ainda, mais insignificante ainda, bem pouquinha mesmo, e ela já conseguia então potencializar em até 2000%. E a quantidade que eu tinha aprendido era de 20 vezes, né? 2000% é mais ainda, mais potente ainda. Então achei interessante dessa forma. Agora, como é que você aplica então para você poder utilizar então no seu dia a dia? Como eu já conhecia, então eu já faço direto já fazia direto então aqui em casa com a minha família para que melhorasse então a absorção. Então eu colocava então ali o açafrão, que é onde você encontra, de preferência que seja um açafrão puro, não com fubá nem nada, que seja bem purinho, como geralmente a gente já pede então da nossa família, que a gente tem família lá na Bahia, eles mandam para nós já puro, aquele que eles plantam, que eles preparam e mandam aqui pra gente. Então nós colocamos ali geralmente uma colher das de sobremesa, coloco tanto para mim quanto para as crianças na mesma proporção, na mesma quantidade, e colocava uma pitadinha de dedo, uma pontinha de dedo então da pimenta do reino. E assim já tinha então todos esses benefícios. O que eu mais gosto então de todos eles é que, não sei se você já me acompanha há mais tempo, mas eu tenho uma sensibilidade ao uso do leite, ao uso do queijo, e produz muito muco. E aí quando nós fazemos então o uso do açafrão junto com o mel, ou até preparei dia desses aqui um vídeo para você chamado Coquetel da Saúde. Eu utilizo bastante o Coquetel da Saúde já há muito tempo, e indico para os meus interagentes exatamente por isso. Quando você faz a ação dele junto então com a pimenta do reino, você consegue então potencializar. Então se você está buscando uma melhora na sua memória, você usa então o açafrão, ele vai melhorar? Sim, mas você pode perder então outros benefícios então, por exemplo, ao curar a inflamação do seu intestino.
ao melhorar então a sua digestão, ao melhorar então a sua percepção então da realidade, com base no quê? Com base no raciocínio que ele ajuda você então a quebrar todos os radicais livres que possam vir a influenciar então o seu cérebro. Usando então com a piperina, com a pimenta do reino, vai fazer com que então você, além de ter esses benefícios que você está buscando, os benefícios secundários e terciários que você também poderia obter, agora você consegue obter usando um junto com o outro. Então, em proporção, você pode utilizar na quantidade que você pode comprar fora. Se você colocar na internet, eu tenho certeza que você vai encontrar a curcumina com a piperina, de 60 mg para 1 mg. Ou seja, se você fosse utilizar então 300 mg de curcumina, você poderia usar então 5 gramas, com 5 gramas então de piperina. Agora com esse novo artigo científico que eu estava lendo aqui, se quiser, você pergunta para mim, eu deixo aqui nos comentários para você, ele vem mostrando a quantidade de 1000 para 20 miligramas, ou seja, menor ainda. Então a quantidade, ainda que seja bem pequenininha, ele já vai ter o efeito que nós estamos buscando. Se eu fosse você, eu utilizaria então, caso fosse então utilizar o açafrão, ou na forma de cápsula, ou na forma então direta, como nós utilizamos, até mesmo como tempero, mas principalmente usando no nosso dia a dia para melhorar, então, para diminuir o nível de inflamação, antimucótico, proteger então o pulmão principalmente, de acordo com as enfermidades do momento. Me lembrei até agora que também tem um outro artigo que eu estava vendo da Organização Mundial da Saúde para essa doença que nós estávamos passando agora no momento. A ação da curcumina com a piperina ajudou a não progredir, então não permitir. Então eu posso colocar esse mesmo artigo aqui, se você quiser ler, tiver curiosidade, assim como eu que gosta de ler bastante os artigos científicos, tenho certeza que você vai gostar bastante. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço a gentileza de você dar um joinha agora, compartilhar então com seus amigos, para as pessoas que usam então açafrão, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora, porque eu estou fazendo essa série de 365 vídeos, 365 maneiras de melhorar a saúde. Todos os dias, por volta ali das 6 e pouquinho, eu libero um vídeo assim como esse, bem pontual, te ensinando então a como melhorar a saúde. Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.